Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Transformando Vida com a Estética. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Brito, mentora da técnica de reconstrução dérmica, e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, eu vim explicar para vocês como montar o seu primeiro espaço sem gastar muito, onde você pode faturar de 3 a 10 mil reais por mês, transformando vida com a estética. Quando eu comecei a empreender no ramo da estética, eu tive muita dificuldade de saber por onde começar, qual equipamento eu deveria comprar, se eu poderia montar, começar de dentro da minha casa mesmo, ou se eu precisaria de alugar um ponto comercial, ou seja, foram várias dúvidas que eu acredito que também possa ser a sua dúvida. Para poder facilitar para você, hoje eu criei algumas estratégias, alguns planejamentos para que você não erre tanto, para que você não gaste muito dinheiro desnecessário, certo? Então eu vou passar para vocês um passo a passo de como começar a empreender e como montar o seu espaço sem grandes investimentos. Como eu já havia dito para vocês nos últimos vídeos, né, que um dos passos mais importantes é você conquistar a sua credibilidade, e a sua credibilidade e a postura é a partir do momento de como você se apresenta perante o seu cliente, perante a sua família, perante a sociedade, certo? Então, para você aluna, para você mulher que quer começar a empreender no ramo da estética, você não precisa de fazer grandes investimentos em espaço muito grande. Vou contar um pouquinho da minha experiência de como eu comecei, que é para vocês entenderem que não precisa de muito luxo. Hoje, graças a Deus, eu já conto com uma equipe de 5 pessoas. Hoje eu tenho um espaço com mais de 8 salas de procedimento, mas minha gente, eu comecei de dentro do quartinho de brinquedo da minha filha. Sim, era apenas um quartinho mesmo, onde eu decidi fazer dali o meu espaço, o meu estúdio mesmo. Só que, minha gente, mesmo sendo de dentro da minha casa, eu sempre me preocupei com todas as regras, com tudo que a vigilância exige, com tudo que é necessário você saber para poder começar. E é por isso que eu vou contar para vocês como você deve começar. Por mais que seja de dentro da sua casa, primeiro passo, você precisa entender e separar onde é seu ambiente de trabalho. O seu ambiente de trabalho é ambiente de trabalho, não dá para você levar outras coisas para lá, e ele precisa estar organizado de uma forma onde você consegue localizar, onde você consegue executar o seu trabalho com excelência. O primeiro passo para você se organizar, para você começar a empreender no ramo da estética, primeiro você precisa de conquistar a sua credibilidade, e você vai conquistar a credibilidade com conhecimento. Então, se você já está apto a executar a técnica de reconstrução dérmica, se você já está apto a executar a técnica que você já faz, se você já é uma micropigmentadora, se você é uma extensionista de cílios, você tem que ter conhecimento, né, dentro daquilo que você já oferece. E falando das estratégias para você começar a montar o seu negócio, por mais que seja de dentro da sua casa, você precisa estar bem consciente que o seu local de trabalho ele não pode ser misturado com outras coisas, né? Dentro do seu local de trabalho, ali é um lugar onde você precisa de estar bem, onde vocês precisam de estar bem apresentado, e claro que o ambiente em si, ele influencia muito. Eu falo que quando a gente vai começar uma transformação, quando a gente vai começar uma mudança, é muito importante nós mudarmos o ambiente onde nós estamos. Então, se você quer começar a empreender e você tem um espaço na sua casa onde você consegue construir uma sala para você montar o seu primeiro estúdio, sua primeira clínica, ela precisa estar bem harmônica, ela precisa estar bem organizada. Se você ainda não tem condição de montar um lugar separado da sua casa, mas você tem um espaço de um quarto ali de hóspede, onde você consegue utilizar daquele espaço para montar o seu consultório, para montar o seu estúdio, para montar a sua sala de estética, é muito importante você entender que você vai precisar de isolar ela da sua casa. Então você vai precisar de algumas estratégias para você isolar mesmo o acesso da sua residência
para o seu local de trabalho. Então não tem a necessidade de ser um ambiente fora da sua casa, mas eu preciso que você restringe o acesso, né? Outra coisa que é de extrema importância é você entender que aquele ambiente ele precisa ser bem agradável. O seu paciente ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir acolhido dentro desse espaço. Por mais simples que ele seja, simples mesmo, às vezes não vai ter, né, aquela poltrona de couro que você gostaria, talvez ele não vai ter aquele lustre que você sonha em ter, mas é importante a partir do momento que você for montar um negócio, você primeiro criar um planejamento. Eu sempre falo que eu sempre sou arquiteta dos meus projetos. Claro, se você tiver condição de contratar um arquiteto, por menor que seja o espaço que você vai montar, isso é muito importante. Eu sempre falo, cada profissional na sua área. Mas vamos supor que quando eu comecei, eu também não tive condição de contratar uma arquiteta. Eu mesmo fiz o meu projeto, eu mesmo iniciei ali um planner mesmo de ação para eu começar a empreender dentro dessa área. Então, o primeiro passo que você vai fazer, pode anotar aí, já pega o papel, a caneta, porque, gente, serão muitas dicas fundamentais para você conseguir empreender sem gastar muito. Então, se você ainda não tem papel e caneta na mão, tá na hora de pegar, porque as dicas serão extremamente valiosas para você que quer empreender nesse ramo. Então vamos lá, caneta e papel na mão. Vamos à dica número 1, que é extremamente importante você entender. Primeiro, você vai isolar o seu ambiente de trabalho do ambiente da sua residência, caso você esteja montando o seu ambiente de dentro da sua casa, certo? E você também vai precisar, claro, de um banheiro onde o seu paciente consiga ter acesso. Por mais que você esteja montando na sua casa, você vai precisar de isolar um banheiro social ou fazer um banheiro social para que o seu paciente tenha acesso sem ter que usar o banheiro da sua casa. Isso aí, gente, é fundamental, porque o paciente precisa sim de ter uma certa privacidade, uma certa liberdade para poder se sentir bem dentro do seu espaço. Isso é extremamente importante, certo? Claro que não menos importante é sempre você optar por tons claros, tons pastéis, porque o seu paciente ele precisa de se sentir bem. Afinal de contas, nós também somos profissionais da saúde. Então, assim, não é uma via de regra, tá? São algumas dicas que eu sempre passo tanto para as minhas alunas quanto para as minhas licenciadas, e vocês podem ter certeza, o ambiente, quando ele é clean, quando ele é claro, ele fica um pouco mais harmônico, você consegue ter uma sensação de amplitude. Então, se você está começando de dentro de um espaço pequeno, é muito importante você manter tons pastéis, tons claros. Por mais que você goste de um pink, por mais que você goste de uma cor muito forte, mas o ambiente, quando ele é pequeno, é interessante você usar bastante tons claros, tons pastel. Outra coisa que é de extrema importância, são dicas que vai mudar realmente a sua realidade, o seu início, sem você gastar muito, você vai conseguir montar o seu espaço sem grandes investimentos. A dica é extremamente importante você saber que o ambiente vai ficar bem clean, bem agradável, que o seu paciente precisa de se sentir acolhido nesse espaço, certo? Então vamos para a segunda dica, que é extremamente importante. O seu paciente ele precisa se sentir recepcionado. Então, por mais que o seu espaço é pequenininho, vamos supor que você tem apenas um quarto onde você consiga colocar ali uma maca, mas também é muito importante você colocar uma mesinha de apoio, uma mesinha onde você vai conseguir fazer uma anamnese, porque o segundo passo, depois que você montou um ambiente clean, é você já criar essa mesinha onde você vai fazer a anamnese com seu paciente, onde você vai construir ali um plano de tratamento, onde você vai saber todas as necessidades dele, você vai saber colher todas as informações, onde ele vai preencher uma ficha e onde você vai trocar informações e montar o melhor plano de tratamento para ele. Então, a reconstrução dérmica, ela não requer vamos dizer, tantos processos, mas a anamnese, essa informação ali no primeiro momento, ela é de extrema importância, porque é importante você saber o histórico do paciente, quando que surgiu as estrias, como que foi, se é uma estria de gestação, se é uma estria de estiramento, se ele já fez outro procedimento estético para poder tratar essas estrias. Então, todas essas informações, elas são necessárias ser colhidas
antes de iniciar a técnica. Então, repetindo, o segundo passo de extrema importância é você criar um local onde você consiga recepcionar esse paciente, onde você consiga montar uma ficha de anamnese de forma correta. E vamos para a terceira dica, que é extremamente importante vocês saberem. Por mais que está começando, montando um espaço dentro da sua casa, ou que seja, né, em um local já separado, gente, a identificação ela é muito necessária. Então, precisa-se que você coloque uma identificação que seja um luminoso ou que seja, tem várias opções hoje de plotagem, tem várias opções de você fazer totter, que nem fica tão caro assim, mas que você consiga identificar que ali tem um profissional. Outra coisa, gente, que eu percebo muito que as pessoas erram muito é na hora de escolher um nome para o empreendimento. Às vezes a pessoa escolhe nomes tão mirabolante, tão chique, com tanta dificuldade na pronúncia, que quando a pessoa vai pesquisar no Google, quando a pessoa vai pesquisar mesmo ali nas redes sociais, tem muita dificuldade de acesso. Então, assim, eu, Adriana Brito, modesta parte, amo o meu nome, tenho o maior prazer, o maior orgulho de falar sobre a minha clínica de estética Adriana Brito. Então, assim, não é uma via de regra, tá? Você pode utilizar o nome, desenvolver a logo. Hoje já tem vários profissionais designer que trabalham com isso, né? Com desenvolvimento de marca, de logo, de logotipo. São várias opções. Mas nessa terceira dica que eu preciso passar para vocês, no início eu errei muito também. Quando eu comecei, enfim, foi com uma parceria e na época nós escolhemos um nome francês, onde as pessoas tinham muita dificuldade na pronúncia do nome e realmente para pesquisar era um pouco difícil. E daí foi quando eu desfiz essa parceria que eu decidi mesmo assumir a minha identidade, assumir o meu nome, meu sobrenome Adriana Brito, e foi quando realmente eu consegui conquistar a minha identidade visual. Então, nessa terceira dica, escolha um nome que a pronúncia seja fácil para você falar, para o seu paciente entender. E não esqueça de identificar isso, né? O que seja na entrada da clínica, que seja na entrada do consultório, você precisa de identificar. As pessoas precisam saber que ali tem um profissional que executa a técnica de reconstrução dérmica, ali tem um profissional que executa estética mesmo, né? Quarta dica, você precisa, gente, de verdade preocupar com a higienização do ambiente. Então, não só o ambiente de dentro do consultório, de dentro ali do seu espaço, mas o ambiente também ao redor. É de extrema importância que o paciente chegue e ele entenda que ali é um local onde está um profissional da saúde, onde está um profissional da estética, um profissional que trabalha com a transformação mesmo, um profissional que preocupa com a qualidade de vida do cliente, que preocupa com a qualidade de vida do paciente que está chegando, tá? Então eu preciso bastante que vocês tenham a consciência que a higienização do ambiente ela é de extrema importância, tanto a parte da higienização quanto também a parte da organização. Então são duas coisas que elas precisam de estar sempre juntas. O ambiente precisa ser agradável, o ambiente precisa estar limpo, o ambiente precisa estar climatizado. Talvez no início você não consiga colocar já um ar-condicionado, apesar que hoje, né, todo mundo tem acesso a ar-condicionado, não tem um valor tão agregado, mas é de extrema importância você planejar e manter esses detalhes que na verdade vai fazer toda a diferença, tá? Então o ambiente ele estando organizado, o ambiente estando climatizado, o ambiente estando limpo, vai facilitar para você começar a empreender sem grandes investimentos e conseguir faturar, né, de 3 a 10 mil reais ao mês sem grandes investimentos e sem falar que você vai conseguir transformar a sua vida e transformar a vida de outra pessoa, transformar a sua realidade e transformar a vida da outra pessoa, tratando as suas estrias, transformando mesmo a sua vida. Quinta dica. Gente, isso aqui realmente não dá para não ter, porque assim, quando a gente é CLT, normalmente a gente tem horário para cumprir. Quando nós começamos a aprender e começamos a trabalhar para a gente mesmo, às vezes o cansaço, às vezes mesmo o desânimo por não ter um patrão ali cobrando um horário, você acaba
deixando para fazer depois, você acaba não tendo compromisso com o seu horário. Então você precisa de se ver como um empresário, você precisa de entender que você precisa de ter horário para abrir e horário para fechar. Então você precisa de ter um comprometimento. Se você está cansado de levantar às 6h30 da manhã, às 7 horas da manhã, você precisa criar um padrão de horário para atendimento. Olha, eu atendo das 9 até as 14 horas, depois eu tenho um intervalo, ou eu atendo das 9 às 18 com 2 horas de almoço. Esse horário é você que vai estabelecer, porque você tem a chance de montar a sua agenda. Gente, é libertador, eu falo pra vocês. Quando você tem, sabe, a competência e você tem o poder de montar mesmo a sua carga horária de trabalho, gente, isso é libertador. Portanto, você precisa de ter comprometimento com aquele horário que você estabeleceu para trabalhar. Se você estabeleceu que o seu consultório vai abrir das 9 ao meio-dia, ele tem que funcionar das 9 ao meio-dia. Hoje você atende, amanhã você não atende. Ah, eu tô cansado, hoje eu não vou. Não é bem assim. Você é seu patrão, mas você precisa de ter compromisso com o seu paciente, tá bom? Então essa é a quinta dica. Vamos lá para a sexta dica de hoje. Você precisa, minha gente, estar apresentável. Hoje eu estou até assim com a minha beca, ó, super maravilhosa. Quero mostrar pra vocês. Essa aqui é uma das becas das minhas meninas que trabalham todo mundo assim. Vou deixar uma foto da equipe toda pra vocês verem. A sexta dica de hoje é sobre a sua aparência. Minha gente, não dá para um profissional da saúde ou um profissional da estética estar desarrumado. Você precisa de estar bem apresentável. Eu sempre gostei de trabalhar com roupas de tons claros. Eu sempre gostei de manter as minhas unhas curtas. Eu sempre gostei de manter as minhas unhas claras. Sempre fiz questão de estar com o cabelo bem alinhado. Sempre, sempre, sempre. E também estar sempre com a maquiagemzinha básica. Não sou muito de maquiagem, prefiro estar com a pele saudável, uma pele bonita, né? Faço questão, nem sempre é fácil, mas faço questão. Mas você precisa de estar apresentável. Você precisa de estar sempre cheiroso. Você precisa de estar sempre arrumadinho, porque a gente trabalha com a beleza, trabalhando com a estética. Então não dá para eu atender um paciente, por exemplo, de chinelo, ou de bermudinha, ou de regata. Gente, isso aí é inadmissível. Então a sua postura e a sua aparência, ela vai falar diretamente com o seu paciente. Então procure sempre usar roupas de tom claro, procure sempre estar com o cabelo bem alinhado, procure estar com as unhas sempre feitas, com a maquiagemzinha básica. Isso é o básico para você se apresentar perante o seu paciente. Vamos para a sétima dica de hoje, que é de extrema importância você manter uma excelente comunicação com o seu paciente. Normalmente, essa comunicação ela precisa ser bem rápida, direta, de uma forma branda, onde você não vai tratar o seu paciente de uma forma grotesca ou de uma forma grossa, porque é ruim. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Principalmente quem procura um consultório de estética, quem procura uma clínica de estética, são pessoas que querem ser bem tratadas. Elas estão pagando por aquele serviço e elas querem ser bem tratadas. Então a comunicação com o seu cliente, com o seu paciente vai fazer toda a diferença sempre, tá? E vamos lá para a oitava dica de hoje. Abandone a timidez. Minha gente, não dá para profissional da área da saúde, profissional da área da estética ser uma pessoa tímida. É claro que a timidez é algo que você vai trabalhar, tá? É comum você ter timidez no início, é comum você se sentir inseguro, mas a partir do momento que você tem credibilidade, tem conhecimento, a timidez, ela precisa de não fazer mais parte de você, certo? E uma das coisas que sempre vai deixar você muito tímido é quando você não tem confiança, quando você não tem conhecimento suficiente para você se expor, para você falar sobre a técnica. É claro que existe profissional que
tem conhecimento, que estuda, que busca, mas que sempre fica ali com aquele trauma da timidez. Às vezes foi uma criança muito repreendida, às vezes é um adulto, né, que foi uma criança muito repreendida na infância e se tornou um adulto inseguro. Então essa insegurança, ela precisa ser desfeita, ela precisa ser desbloqueada para que você consiga ligar uma câmera, começar a gravar. Confesso para vocês, minha gente, que no início não será fácil. Eu confesso para vocês que no início, quando eu comecei a empreender na área da estética, eu falei: Senhor, a parte mais difícil é expor o meu conhecimento, a parte mais difícil é falar sobre o meu trabalho. Mas, gente, infelizmente, não tem como. Existe, acho que até um ditado popular, de quem não é visto não é lembrado. Então, se você quer ser um profissional bem-sucedido, se você quer ter bastante paciente, se você tem a ideia e a missão de transformar vidas, é preciso que de uma forma você exponha isso para as pessoas, que seja pelo seu canal no Instagram, que seja pelas redes sociais, ou que seja, né, de uma forma ou outra, você vai precisar expor o seu trabalho. Então, desde o princípio, já abandona a timidez, porque eu tenho certeza que com essas dicas, que com essas estratégias que eu estou passando para você, você vai conseguir ser um profissional bem remunerado, você vai conseguir transformar a sua vida e transformar a sua realidade financeira sem grandes investimentos. É claro que lá no princípio eu não tive toda essa orientação e eu sofri bastante, e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para que você consiga empreender sem grandes investimentos, conseguindo faturar de 3 a 10 mil reais por mês, até mesmo de dentro da sua casa, tá bom? E vamos lá para a 9ª dica de hoje. Olha só, eu quero falar para vocês sobre relacionamento. É muito importante que você saiba se posicionar perante o seu cliente, que você não confunda as coisas. Existe um relacionamento que precisa ser mantido entre você e o seu paciente, mas ele precisa entender que você é a profissional e que ele é o paciente e ele precisa seguir as suas orientações. Na maioria das vezes, quando a gente está começando, às vezes a gente atende muitos amigos, parentes, e aí às vezes a pessoa não se posiciona e isso não vai ser legal, porque é de extrema importância que você se posicione desde o princípio, porque a pessoa que mais vai confiar em você, as pessoas que mais precisam de acreditar em você são aquelas pessoas que estão próximas a você. E sabe como as pessoas próximas a você vai confiar em você? Quando você se posicionar e quando você manter um relacionamento, ele entendendo que você é o profissional e que ele é o paciente e que para dar certo ele precisa seguir as suas orientações. Então sempre tenta manter um relacionamento, um posicionamento desde o princípio. Seja tranquilo, seja brando, saiba como você deve respeitar o seu paciente e como o paciente deva te respeitar. Outra coisa que é de extremamente importante, e essa é a 10ª dica, que normalmente no princípio a gente erra muito, não sabendo colocar preço. Você precisa saber pôr preço no seu produto. Você precisa colocar preço, dar valor àquilo que você aprendeu a executar com excelência. Quem precisa dar o preço do procedimento, da técnica, é você, profissional. Na maioria das vezes, quando a gente está começando, a pessoa quer colocar preço no seu serviço. Se você seguir todas essas estratégias, se você seguir todas essas orientações, eu garanto para você que você não vai sofrer para saber pôr preço no seu trabalho, para poder saber pôr preço no seu serviço. Só que antes de dar preço, você precisa de entregar valor. Você precisa de seguir todas essas orientações para você conseguir colocar preço no seu trabalho. Porque se você não seguir esse passo a passo, você não vai conseguir colocar preço no seu serviço e o seu serviço ele vai ficar de fato desvalorizado. Então, segue esse passo a passo que eu garanto para você que você vai conseguir faturar de 3 mil a muito mais de 10 mil reais, talvez até mesmo de dentro da sua casa. Então, vamos lá para dica de ouro que vocês estão esperando, né?
Se você seguir todas essas orientações que eu passei para vocês, essas 10 orientações, você vai conseguir ser um profissional da área da saúde, da área da estética, faturando de R$3.000 a R$10.000 por mês, talvez até mesmo de dentro da sua casa. E claro, para você começar a trabalhar com a técnica de reconstrução dérmica, o tratamento das estrias, vocês vão precisar seguir todas essas orientações. E agora eu vou falar para vocês os aparelhos básicos, o básico que você precisa de ter e de saber para poder empreender dentro da área da estética, para você poder empreender com a reconstrução dérmica, que é uma das melhores técnicas para você começar. Você vai precisar de um aparelho chamado dermógrafo. Esse é um aparelho que você vai utilizar para fazer o tratamento da reconstrução dérmica. Esse aparelho é de super acesso, você consegue comprar ele nessas lojas, né, de produtos estéticos mesmo, tá? Com certeza sempre vai ter um representante que vai poder oferecer para você esse aparelho. Então você precisa desse aparelho chamado dermógrafo. Claro que você vai precisar também de uma maca para procedimento estético, tá? Você vai precisar de um dermógrafo, você vai precisar de uma maca onde o seu paciente vai deitar para você executar a técnica. E você vai precisar também de um mocho, que são esses banquinhos de rodinha onde você vai conseguir acessar ali o seu paciente com mais facilidade. E você vai precisar também de um carrinho auxiliar. Primeiro para você apoiar o dermógrafo, depois para você apoiar as outras coisas, como a clorexidina, o álcool, enfim, as outras coisas que você vai utilizar na hora da execução da técnica. Vocês perceberam que para empreender no ramo da estética você não precisa de grandes investimentos, você precisa de ter muita força de vontade, ter uma excelente postura, e o material básico que você vai precisar de ter são o dermógrafo, uma maca para procedimento, você vai precisar de um mocho, de um carrinho auxiliar e muita força de vontade, muito amor envolvido, querer agradar as pessoas, querer tratar as pessoas, querer ter a sua vida transformada para transformar a vida da outra pessoa. Então, minha gente, trabalhar com estética, trabalhar com reconstrução dérmica transforma, e você vai conseguir ter a sua realidade financeira transformada, você vai conseguir ter a sua vida transformada e transformar a vida da outra pessoa sem grandes investimentos. Eu espero que essas dicas tenha ajudado você que quer empreender. Eu espero que você que queira fazer parte desse mundo tão fantástico e todas essas dicas e essas orientações possa facilitar a sua vida para que você não venha sofrer e para que você venha ser um profissional bem-sucedido, que você possa ter a sua vida financeira transformada, que você possa transformar a realidade da sua família e, claro, fazer parte desse mundo onde mais cresce, que é o ramo da estética.